Aqui estamos nós com mais um vídeo em que o Eltron está ensinando a montar alguma coisa. Nós já vimos num vídeo anterior que o Eltron teve uma experiência bastante desagradável com uma descarga eletrostática e daí resolveu estudar um pouco mais de eletrostática. E realmente ele teve outras experiências com eletrostática, com descargas eletrostáticas, que o deixaram, assim, entusiasmados em relação ao estudo da eletricidade estática. Tanto que nós ensinamos num outro vídeo a montar um eletroscópio. Mas o Eltron teve outras experiências com descargas eletrostáticas, quando um dia em que ele tocou na maçaneta de uma porta e teve uma forte descarga elétrica em seu dedo. Ele acabou tomando um belo de um choque. Por que isso acontece? É que às vezes a gente caminhando num tapete carrega-se de eletricidade. Então na realidade não foi a maçaneta que deu o choque. É porque o Eltron ficou carregado de eletricidade e quando ele tocou acidentalmente lá na maçaneta, ele acabou por descarregar aquela eletricidade que estava em seu corpo, gerando então uma corrente elétrica de descarga que provocou a forte sensação de choque. Mas nesse vídeo que eu estou fazendo com os desenhinhos do Eltron, eu tenho outros slides, porque o Eltron vai montar mais um circuito eletrônico de um eletroscópio. Ele vai montar esse eletroscópio aqui, utilizando um circuito integrado 4093. Nós vimos no vídeo anterior desta série de eletricidade estática que os transistores de efeito de campo são muito sensíveis à eletricidade estática. Eles funcionam por cargas estáticas no seu eletrodo de entrada. E esse circuito integrado que eu estou apresentando, que é o 4093, ele justamente tem circuitos integrados MOS na sua entrada e por isso ele é muito sensível. Vamos lá então, eu vou não mais fazer diretamente os desenhinhos, como eu estou fazendo aqui, mas eu vou mostrar a série de desenhinhos ou slides que eu já fiz, explicando como o Eltron vai ensinar vocês a montar um eletroscópio com o circuito integrado 4093. E aí vocês, quando tocarem numa maçaneta de uma porta num dia seco e tomarem um choque, ou quando forem abrir a porta do carro e tomarem um choque, o carro, no caso, ele fica carregado de eletricidade estática e ele dá o choque em vocês. Ou ainda numa torneira elétrica ou num objeto metal. Vocês já tomaram choques naquela correia das escadas rolantes de shopping e de supermercado? Elas atritam lá no vidro ou naquele painel que tem na escada e se carregam de eletricidade. Aí, de repente, você está descendo a escada e toma um choquinho, quando você põe o dedo acidentalmente ao mesmo tempo naquele painel que está junto da escada rolante. Eletricidade estática é muito bacana, é muito interessante e ela é usada na eletrônica. Vamos lá, então, eu vou ensinar a vocês, junto com o Eltron, como montar um circuito integrado, um eletroscópio com um circuito integrado 4093. Prestem atenção, professores, que vocês podem usar isso nas suas aulas. E vocês, estudantes, podem também usar isso como um excelente trabalho sobre eletricidade estática. Vamos lá! Pensou numa solução integrada, que ele já tinha visto, inclusive lá no nosso site tem um projeto com detalhes que você podem acessar aqui embaixo nos links, e nós até temos um livro que ensina a montar esse eletroscópio, que então o Eltron está agora mostrando para vocês como é que se faz. Ele partiu de um circuito integrado chamado 4093. Esse componente é de extrema utilidade. Nós temos até um livro completo que ensina a fazer projetos com ele. Então, se você se interessar, se você gostar, você pode ir lá na nossa descrição desse vídeo e ter lá como você pode obter um livro somente de projetos, o 4093. O 4093 é um circuito integrado. E que é isso? Ele é uma pastilhinha de silício
que tem já vários circuitos, vários componentes, todos eles interligados de modo a exercerem certa função fixa. Vocês podem ver o aspecto dele aí no slide. E ele tem aí, são 14 perninhas, né, que você encaixa lá na matriz e faz a montagem. E essas perninhas dão acesso a 4 disparadores com transistores de efeito de campo. Aí que está a grande pegada. O Eltron não tinha um circuito de disparadores quando ele tinha só o transistor. Ele tinha só um circuito que ligava e desligava relativamente suave quando se aproximava alguma coisa carregada. No disparador é diferente, ele tem uma ação assim muito rápida. Então, quando alguma coisa se aproxima, ele não demora para ligar, ele liga instantaneamente. A gente fala em inglês que ele tem uma ação de snap, né? Que permite que ele faça uma comutação muito rápida. Então ele resolveu fazer o seu projeto baseado nesse circuito integrado. Mas vejam, o circuito integrado 4093 tem 4 disparadores. Então ele resolveu usar um só, não precisava dos 4. Nós vamos ver no futuro alguma coisa interessante que a gente pode fazer com os 4. Por exemplo, nós vamos usar um para acender um LED, exatamente como a gente fez lá com o JFET, com o transistor de efeito de campo. Mas a gente pode, por exemplo, num projeto mais avançado, utilizar os outros 2 disparadores para fazer um oscilador, um circuito que emita som. Então aí o que ele faz? Quando se aproximar o objeto eletrizado, ele vai apitar. Nós podemos fazer isso. E coisas semelhantes, manter ligado o LED por um certo tempo, e coisas assim mais avançadas. Mas isso não é para agora. O importante mesmo é que o Eltron constatou que o 4093, quando ele é usado para detectar cargas estáticas, ele é extremamente sensível. Tão sensível quanto o nosso circuito que nós fizemos com o JFET. E assim ele elaborou o circuito final. Uma porta, quer dizer, um disparador, lá do 4093, ele usou o primeiro, então tem o número dos pinozinhos, tem os pinozinhos de alimentação, em que ele vai aplicar a tensão da suporte de pilhas dos 6 volts, e na saída ele pôs um LED e o resistor de 1K, exatamente como ele fez lá com o JFET. E na entrada, a anteninha dele é o sensor, é um pedaço de fio. E aí ele montou isso lá na matriz de contatos, conforme você pode ver aí pelo slide. Se você indo lá no artigo, você tem detalhes como relação de materiais, coisas desse tipo, se você quiser montar. Então, o que ele fez? Ele colocou lá o circuitinho integrado na matriz de contato, o resistor, o LED e pronto, e a anteninha. E quando ele ligou tudo isso, né, na pilha para testar, ele teve cuidado de ver direitinho que tem que obedecer à polaridade, certo? Vermelho no positivo, preto no negativo, porque se inverter o circuito integrado pode queimar. Ele é muito sensível, esse componente, né? Mas ele, quando você utiliza ele bem, ele não oferece problemas maiores, né? Você tem aí o aspecto da montagem que nós fizemos, igual a do Eltron, que você vai ver ela funcionando. E aí o Eltron, finalmente, ele quis testar o seu eletroscópio. E ele usou o quê? Usou o borofano. Não é um material eletrônico semelhante ao grafeno que existe, não. Tem um videozinho lá que nós explicamos o que é o borofano. O borofano é um dos gatos do Eltron. Por que gato? Antigamente se verificou que as peles de certos animais, como o gato e o coelho, elas eletrizavam com muita facilidade quando você esfregava. Então bastava esfregar a mão num gato ou num coelho, você tinha eletricidade estática à vontade. Esfregava, por exemplo, uma régua, um bastão de vidro, uma caneta, e aí você tinha bastante eletricidade, né? Então, nos laboratórios de física, de eletrostática do passado, você tinha lá uma pele de gato ou uma pele de coelho, né? Mas o Eltron é mais prático, ele usou o gato dele. Aí ele colocou o gatinho lá, o borofano, em cima da mesa, né? E dando umas esfregadas nele, ele eletrizou o gato, e ele também, né? E é lógico, aí ele pôde colocar o gatinho perto do seu eletroscópio. E que interessante, quando o gatinho abanava o rabo, a lâmpadazinha do eletroscópio piscava, indicando que ele estava carregado de eletricidade, né? Uma experiência muito interessante para quem quiser fazer. Num dia seco, e você tem um gatinho, leva ele num quarto escuro e dá umas esfregadas no pelo. Você vai observar que o pelo dele vai crepitar.
e se você olhar com atenção, você vai ver pular faísca elétrica. É um negócio muito interessante que você pode fazer. E agora nós vamos demonstrar a montagem final que o Eltron fez para o seu eletroscópio. Temos aqui o circuito integrado, o LED, o resistor, as pilhas e a anteninha, que é o sensor de eletricidade estática. Pois bem, vamos ver. Nós podemos dar como demonstração a eletrização de uma caneta, como essa daqui. Então vocês vejam que eu esfregando, ela já até acusou. E olhem só a sensibilidade do nosso eletroscópio. Basta você aproximar a alguns centímetros a caneta eletrizada e o LED vai acender, indicando a presença de cargas estáticas. Eu estou agora eletrizando uma régua, esfregando na minha camisa de flanela, e aí vocês têm aí a indicação da carga estática desse objeto. Vejam que também a minha própria mão, ela está, agora eu fiquei carregado, porque eu acabei eletrizando a minha camisa e passou a carga para o meu corpo, né? E eu tenho aqui agora, só que o efeito é ao contrário, a carga é negativa para o meu corpo e foi positiva para o objeto. Então vejam que ele detecta também a polaridade da carga. Então, com esse eletroscópio, o Eltron vai poder realizar muitas experiências interessantes com eletrostática. E você, professor, também. Porque você pode instalá-lo numa caixinha e deixar apenas a antena para fora. E colocar uma chavinha, liga-desliga, por exemplo, na hora que você for fazer a demonstração. Vejam que o consumo desse aparelho, quando o LED está apagado, ele é extremamente baixo. Então a sua pilha vai durar uma infinidade. Aí você vai poder usar o seu jogo de pilha por anos em seguida para as suas aulas de tecnologia, as suas aulas de física sobre eletrostática e para alguns experimentos. Nós estamos preparando um vídeo em que o Eltron vai fazer diversas experiências práticas envolvendo eletricidade estática. Inscrevam-se no nosso canal para ter mais vídeos do Eltron informados quando eles forem disponibilizados. E também nos outros nossos canais, nas outras nossas playlists, aqui no canal do Instituto Newton Sebraga. E aí na descrição do vídeo vocês têm finalmente o link para o artigo completo, detalhado, que ensina a montar esse eletroscópio com o circuito integrado 4093. Até mais!